É lipoaspiração, é abdominoplastia, é cirurgia da mama, é lipo HD masculina, é remodelamento costal, enfim, é um universo de cirurgia de contorno corporal, que é o meu universo e é um pouco sobre isso que a gente vai trazer aqui hoje. Vamos reagir aos vídeos do meu Instagram, então bora. Chegamos, se você não conhece o meu Instagram, esse aqui é o famoso, tá? Fica aqui o convite, tá? Você que ainda não me segue, Daniel Botelho Plástica. Nós temos todas as redes aí, desde tudo é Daniel Botelho Plástica, tá? Só procurar a gente lá. Vamos reagir a alguns vídeos. Essa aqui é uma das que vocês mais procuram informações, que é a tal da Lipo HD masculina, certo? Esse aqui é um caso de contorno corporal masculino, tá? Na mesa de cirurgia. Aqui tem alguns detalhes que é legal a gente conversar e o objetivo é justamente utilizar essa imagem para explicar para vocês. Aqui a gente vê algumas coisas. Um é volumização de peitoral. Lipo HD masculina tem que ter, tá? Tem que ter volumização de peitoral. A gente precisa trabalhar todo o desenho do peitoral, desde essa gordurinha aqui embaixo precisa retirar, a gordurinha da lateral da axila também precisa retirar. Aqui, nesse caso, eu não optei por fazer procurar um padrão de definição extremo. Então aqui um padrão de definição mais básico, certo? Em que a gente também enxertou gordura dentro da musculatura abdominal. Tem mais alguns, ó, que basicamente, na mesma leitura, vocês percebem que todo caso a gente tem volumização de peitoral, fortalecimento da musculatura abdominal. Aqui já tem um pouquinho mais de marcação abdominal. Você vê que sempre a gente destaca o peitoral. Esse caso aqui é um pouco diferente da média, porque o paciente nos pediu para reduzir o mamilo, né, a areola, melhor dizendo. E aí a gente fez uma redução de areola justamente para ficar mais adequada, né, ao contorno masculino. Os acessos normalmente é o umbigo, tá? Aqui tá escondidinho no pubis e também na axila, tá? São acessos que normalmente ficam bem escondidos aí. Mais um caso, mesma padronização. Vocês veem que nunca tem um caso exatamente igual ao outro, tá? É importante que vocês tenham consciência disso. Aqui a gente observa um padrão de definição que eu considero mais moderado, né? O padrão moderado masculino, já tem um pouquinho de six packs, mas o que está mais em destaque é a linha média e oblíquos. O acesso por dentro do mamilo, que não fica visível, umbigo, pubis e também na axila, como eu comentei com vocês. Aqui dorso, os acessos no dorso é um pequenininho das costas, sulco interglúteo, também aqui já está mais escondido, e axila. Interessante caso masculino que a gente sempre faz também é a volumização de deltoide, tá? Então a gente enxerta gordura dentro da musculatura do deltoide para deixá-la mais destacada e o aspecto do tronco ficar mais, digamos, com mais volume na parte superior, que é o famoso V-shape, certo? Então a gente também precisa, né, construir o V-shape na Lipo HD masculina. Aqui no próximo, basicamente, um padrão de definição já mais próximo do extremo. Aqui eu destaquei, né, esse triângulo da lateral do peitoral. Isso aqui é uma região que acumula gordura em homem pra caramba, tá? E aí a gente sempre vai lipoaspirar de forma mais intensa essa região. Você vê que normalmente não fica incisão visível. Importante dizer que todos esses casos a gente não tinha necessidade de tratar flacidez com incisão, então a flacidez aqui foi tratada com tecnologias, não eram casos de flacidez extrema, tá? Importante lembrar que casos em que eu tenha mais flacidez, uma flacidez mais intensa, eu preciso do corte, da incisão. Flacidez mais discreta, a gente pode utilizar as tecnologias aí para melhorar o resultado, certo? Aqui na mesa de cirurgia, certo? Aqui mostrando a dinâmica, tudo. Assim que a gente finaliza, normalmente a gente faz as fotos de finalização, aqui mostrando os enxertos, enxerto da musculatura abdominal. Esse aí é basicamente o resultado final de uma Lipo HD masculina, certo? Vamos para esse próximo aqui. Esse aqui é um caso curioso, uma paciente nossa que fez uma Lipo HD, óbvio que ela se cuidou na sequência também e ficou com um resultado bem legal, já com um padrão de definição bem próximo do extremo feminino. O que é importante eu dizer que o extremo feminino, ele é diferente do extremo masculino, tá? O extremo feminino não é igual ao extremo masculino. Os padrões de desenho e definição são muito diferentes. Importante dizer isso para que vocês entendam que de fato existe uma distinção, né, entre o corpo masculino e o feminino. Aqui, trígono lombar, isso a gente desenha, tá? Isso aqui a gente faz na cirurgia. É óbvio que a gente também volumiza o músculo, quer dizer, a gente coloca gordura dentro do músculo para que o músculo se destaque, certo? Isso melhora esse padrão de definição e realmente ficou bem interessante aqui nessa paciente. E aí, na sequência, braço, né, uma coisa que a gente sempre define também. Importante dizer que essa paciente complementou com uma boa rotina e hábitos saudáveis, tá? Aqui um padrão de definição já bem próximo do extremo. Quase já destacam aqui os gominhos, mas ainda tá, digamos, mais em destaque, tanto a linha média quanto dos oblíquos. É um resultado bem bom para uma Lipo HD feminina. Vamos ao próximo post. Eu gosto de mostrar isso aqui, queridos. Isso aqui é uma coisa que vocês me perguntam pra caramba também, que é sobre o impacto da Lipo HD na gestação. Quer dizer, o impacto da gestação no resultado da Lipo HD, melhor dizendo. Veja bem, isso aqui, de fato, uma paciente que me mandou essa mensagem depois de ter filho.
filhos. Então a paciente que fez lipo HD, já um padrão de definição já mais próximo do extremo feminino, tá? Você vê que é um padrão que já tem um pouquinho de gominho. Não é comum a gente fazer six packs em mulheres, tá? Mas nesse caso aqui, dá pra perceber que já é um padrão de definição mais próximo do extremo, certo? E ficou muito legal, né? Mesmo depois da gestação. Então você que pergunta, tem essa dúvida, vou ter filho e vou perder o resultado, tá aqui a resposta. Se você se cuidar, é muito pouco provável. E a tendência é, normalmente os nossos melhores resultados de lipo HD são antes da gestação, justamente porque a gente tem menos interferência de flacidez de pele. Não é que não dê para fazer depois da gestação, dá para fazer também, principalmente nas pacientes com pouca flacidez, certo? Mas é natural e razoável a gente imaginar que os melhores resultados, porque realmente a gente tem menos interferência de flacidez, são nas pacientes que ainda não gestaram, certo? Aqui mostrando um pouco a rotina dos nossos pacientes pós-operatório. A gente tem uma equipe multidisciplinar, essa poltroninha a gente sempre manda para os nossos pacientes, tem equipe dedicada exclusivamente aos seus cuidados aí. Isso é importante para que a gente possa garantir duas coisas, conforto e segurança. Isso é essencial para que a cirurgia sempre corra da melhor maneira possível, né? Então, isso é, digamos, o nosso padrão, a nossa rotina de trabalho. Isso aqui é um resultado de mastopexia, tá? Você que não conhece, isso aqui é uma cirurgia em que a gente precisa tratar a flacidez da mama, subir o bico, então por isso que a gente precisa dessa cicatriz em T, certo? E a cicatriz ao redor da areola, e esse aqui também a gente colocou prótese, né? Nessa mama. Então é uma mastopexia com prótese. Esse aqui, se eu não me engano, é uma prótese de 230. Submuscular. Importante dizer que a gente utiliza sempre, né, nas mastopexias, é a alça lateral do músculo, para a gente ter mais suporte, e o sutiã interno, isso 100% das nossas cirurgias de mama, né, justamente para que a gente possa garantir mais estabilidade. Esse aqui é um resultado de abdominoplastia na mesa, certo? Uma cicatriz bem posicionada, umbigo fundinho, padrão, certo? Basicamente, uma situação padrão. Esse aqui é um resultado de abdominoplastia de uma paciente que nos mandou. Você vê, cicatriz não fica visível, umbigo ultra natural, então é um tipo de situação que fica. Esse aqui é a paciente mostrando pra gente incomodada, né, com a flacidez, e aqui tá o resultado dessa paciente, né, que também fez aumento mamário com implante. Então, desde que o paciente se cuide, desde que a cirurgia seja bem indicada, paciente bem preparado, você vê, resultado fica jóia, cicatriz não fica visível e tem um impacto em termos de qualidade de vida assustador. Certo, meu querido? Então, esse é um pouco da rotina, alguma das nossas cirurgias aí. Você que não conhecia, escreva aí nos comentários se você tem alguma dúvida, quer que eu traga algum post, algum detalhe técnico que você queira conhecer. E é importante, tá? Que você tenha atenção sobre dois aspectos aí. Vai planejar sua cirurgia? Vai realizar sua cirurgia no próximo ano? Procure excelentes profissionais e tenha boas informações. Com isso, a gente, através da rede, né? Instagram, enfim, YouTube, vocês conseguem ter muita informação positiva, conseguem se planejar da maneira correta. Então, hoje, não tem nenhuma justificativa razoável para você não realizar a sua transformação aí nas melhores condições. Certo, meu queridinho? Tá alinhado? Guardo vocês nos próximos vídeos e